quiserem chegar um pouquinho mais pra frente, fica à vontade. Govinda, se puder abrir a apresentação, tá pronta ali, ó. Se puder abrir a apresentação. Oi, vocês me ouvem? Sim, né? Bom, então, antes de mais nada, para a gente começar, vou pedir para fazermos um momento de introspecção, para saudarmos Deus, a pessoa suprema. Eu peço que quem quiser repita depois de mim. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 E agora vou saudar meus mestres espirituais. Onagyana Timirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais profunda escuridão da ignorância, mas meu mestre espiritual abriu meus olhos com o bálsamo do conhecimento. A ele eu ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Chandramukha Swami Iti Namine. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Bom, então, para falar sobre qualidades divinas e demoníacas, por que isso tem a ver com a harmonia interior? Porque qualidades divinas e demoníacas são aquelas que a gente vai encontrar naturalmente no nosso dia a dia, nas decisões que a gente vai precisar tomar, nas coisas que a gente vai precisar escolher, nos pensamentos que a gente vai ter. E muitas vezes essa dualidade, ora estamos bem, ora estamos plenos, cheios de sentimentos bons, fazendo bem para os outros, sentindo bem para nós, e ora estamos repletos de sentimentos meio desagradáveis, que são até um pouco complexos da gente lidar. Muitas vezes a gente não quer nem acreditar que a gente está sentindo aquilo, uma inveja, alguma coisa que fere o outro, que nos fere, uma ira. E muitas vezes, se a gente não entende tudo isso, o mecanismo de funcionamento de tudo isso, a gente acaba sendo levado. Então, a Bhagavad Gita, como estamos estudando ao longo desses dias, é um livro que traz muitas respostas para tudo que a gente vive no nosso dia a dia, resposta para as maiores perguntas que a gente tem na nossa vida, e ele tem um capítulo, que é o capítulo 16, no qual esse estudo foi baseado. Então, Govinda pode passar, por gentileza. Esse estudo de hoje e ao longo dos próximos dias que nós vamos ter sobre a harmonia interior, ele é baseado nesses dois livros. No Bhagavad Gita, como ele é, essa edição traduzida e comentada por Srila Prabhupada, e nesse livro Yoga, as 26 qualidades de um sábio, que traz cada uma dessas qualidades divinas muito bem explicadas e uma grande imersão em todas elas. Então agora, nessa 1 hora que a gente tem, eu vou buscar trazer para vocês uma pincelada, né? Não vai dar para a gente aprofundar em cada uma delas, mas vai dar para a gente sair daqui sabendo por que essas dualidades nos acometem, por que a gente pende de ora sou bom, ora sou mal, será que eu sou mesmo ou será que eu estou? Então, tudo isso a gente vai descobrir agora. Pode passar, Govinda, por favor. Então, a contextualização, como eu vim explicando, é o capítulo 16 da Bhagavad Gita, intitulado As Naturezas Divinas e Demoníacas. A Bhagavad Gita tem 18 capítulos, e esses 18 capítulos estão divididos em 3 partes, que
é uma divisão feita por conta de temas afins. Então, a primeira divisão fala de Karma Yoga, ação. A segunda divisão fala de Bhakti Yoga, devoção. E a terceira divisão fala de Jnana Yoga, conhecimento. E esse capítulo 16 está agrupado nessa divisão que fala de conhecimento. E é uma divisão que vai trazer capítulos que tratam sobre o conhecimento acerca da diferença entre corpo e alma. Então, daí a gente já vai entender que essas dualidades, essas qualidades divinas e demoníacas têm a ver com isso. Sou alma, não um corpo. Sou uma alma espiritual e não um corpo. Eu estou corporificada na matéria. E também essa divisão de capítulos vai falar sobre a compreensão do funcionamento da natureza material. Então, toda essa natureza material que nos permeia, onde a alma corporificada foi inserida, porque essa natureza material não é da jurisdição da alma, não é o lugar da alma. A alma é espiritual, a alma tem uma natureza espiritual. É como um mergulhador, um ser humano que quer mergulhar no fundo do mar, a Dora sabe bem, né, que gosta de mergulho, que precisa colocar uma roupa especial, um escafandro, precisa ter todo um aparato, porque não é o nosso habitat, nós não somos como os peixes, não temos nadadeiras, guelras, uma respiração apropriada, e a alma, para se manter no mundo material, precisa desse corpo. E aí muita coisa vai acontecer com ela, por causa desse corpo e por causa das influências que ela vai sofrer aqui dentro da energia material. E aí essas qualidades divinas e demoníacas, elas são um tema muito importante, porque elas têm tudo a ver com essa diferença entre o corpo e a alma e com esse funcionamento da natureza material. E aí, vem um antes, por favor. Isso. Eu trouxe até essa foto da pessoa ali com aquela alegoria, né, que a gente vê muito em desenho animado, do anjinho e do diabinho. Qualquer coisa que a pessoa precisa decidir, fazer, aparece ali um anjinho e um diabinho soprando no ouvido dela e ela fica ali, e agora, né? E agora? E assim, pelo menos eu, depois de um tempo que eu assisti os desenhos, eu comecei a pensar, isso aí não existe não. Imagina que tem um anjinho, um diabinho do meu lado, um em cada ouvido soprando, isso aí é a maior alegoria. Isso aí é para dar ibope, sensacionalismo, para vender o desenho animado e as crianças ficarem ali, nossa, né? Atentas àquilo que está acontecendo. Mas quando a gente vai estudando o conteúdo da Gita, principalmente desse capítulo, a gente vai vendo que, de fato, essas forças nos impelem nas nossas decisões. Não tem, né, um anjinho, um diabinho reais ali, mas tem coisas que dão propensões para que a gente haja de uma forma divina do anjinho ou de uma forma demoníaca do diabinho. E agora a gente vai descobrir, vai entender quais são essas forças, como funciona a natureza material, por que a gente está tão sujeito a isso, né? Que é uma decisão que a gente toma, essas duas vozes vêm na nossa cabeça. Uma escolha que a gente quer fazer, isso acontece também. Na hora de responder a alguém, essas duas forças acabam também nos influenciando. E isso se desdobra na nossa vida e muitas vezes a gente nem consegue agir de acordo com aquilo que a gente gostaria. Quem nunca, né? Falou alguma coisa ou tomou alguma decisão e aí depois pensou, poxa, não devia ter falado isso, devia ter tomado um caminho diferente. Então, vamos entender e tomar consciência do que está acontecendo. Bom, o primeiro passo para isso é a gente ficar na mesma página. A gente está falando até agora aqui de qualidades divinas, qualidades demoníacas. Tá, mas e aí? Que qualidades são essas, né? Assim, de antemão a gente já consegue imaginar que qualidades divinas são coisas boas, né? E qualidades demoníacas são coisas mais densas. Mas é importante a gente entender do que exatamente a gente está falando, né?
Então, as qualidades divinas, como eu trouxe aqui, depois eu posso até mandar para vocês terem essas colinhas aí, como apresentação no grupo, elas são descritas no capítulo 16 da Bhagavad Gita, nos versos 1 a 3, da seguinte forma. Eu vou ler o verso para vocês. A Suprema Personalidade de Deus disse: destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudo dos Vedas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade, aversão a achar defeitos nos outros. Essa é uma das que eu mais gosto, porque antes de estudar a Bhagavad Gita eu nunca tinha me dado conta disso. E olha só que interessante, né? A aversão a achar defeitos nos outros. Compaixão para com todas as entidades vivas, é o ahimsa, não violência, tão famoso no yoga, que também, quando eu comecei a praticar yoga lá em 2019, foi isso que me trouxe para conhecer o movimento Hare Krishna. Esse foi também o princípio do yoga que mais me chamou a atenção. Estar livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, clemência, fortaleza, limpeza e estar livre da inveja e da paixão pela honra. Estas qualidades transcendentais, ó filho de Bharata, existem nos homens piedosos, dotados de natureza divina. E aí, o que essas qualidades proporcionam, né? O que elas causam? Quais são as consequências dela na vida de uma pessoa que as cultiva? Então, essa pessoa vai ter avanço na vida espiritual, vai se aproximar de Deus, vai chegar à liberação, ao fim desse cativeiro de nascimento, velhice, doença e morte, porque é dito, nós aprendemos na filosofia, que a alma corporificada, quando ela está aqui na matéria, ela recebe todas essas influências da energia material e, por conta disso, ela vai se identificando com as coisas que acontecem, que se passam com ela. E o que é se identificar? É ela pensar que é esse corpo, então ela fica muito apegada ao corpo, ou ela pensar que ela é aquele papel que ela ocupa numa família ou num emprego. Ela é tudo aquilo, mas em última instância ela não é aquilo, porque a alma é eterna, a alma é plena de conhecimento, a alma é plena de bem-aventurança. Então, todos esses altos e baixos, essas frustrações, esses erros que nós cometemos durante a nossa vida, isso não tem nada a ver com a alma. E quando a alma acredita que é isso, ela começa a se enredar, se identificar com tudo isso que se passa. Isso faz com que ela se prenda cada vez mais à matéria. Imaginem só, né? Uma pessoa que só vive para acumular, achando que a fonte da felicidade dela é acúmulo material, é acúmulo de bens, ou é se sair bem no trabalho, ter aquele status de ter cargos, conquistas. Ela cada vez mais vai viver só para isso. E tem várias formas de se enredar, né? Eu trouxe alguns exemplos, mas pode ser achando que você vai ser o salvador ou a salvadora da sua família, carregando aquele mundo nas costas. E muitas vezes a gente está falando de enredamentos positivos, né? Assim, no sentido de que a pessoa quer adquirir coisas para ela, mas tem os enredamentos também que ela acha que ela é responsável por aquilo e ela se martiriza e ela fica naquela busca desenfreada por atingir uma coisa que ela não vai atingir e fica de galho em galho, né? Procurando coisas que a deixem feliz plenamente. Isso não vai acontecer, vai ter picos de felicidade, mas essa felicidade vai passar, porque não tem nada a ver com a alma tudo isso ainda é material e a alma é espiritual. Então, a alma corporificada vai se enredando e cada vez mais
se colocando nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes, que é o ciclo de Sansara. Ela nasce, cresce, reproduz, morre, nasce, cresce, reproduz, morre, porque ela tem tanta pendência que ela vai ter que voltar para ajustar aquelas pendências. Ela queria tanto acumular e não deu para ela acumular tudo nessa vida, porque era tanta avidez por aquele acúmulo que ela vai precisar voltar numa próxima vida para continuar acumulando. Ou então aquela pessoa que quer salvar tudo e todos, opa, não deu tempo de salvar o fulano, o ciclano, e ela vai ter que voltar de novo. Então, isso faz com que ela cada vez mais se enrede e fique vidas e vidas e vidas e vidas e vidas intermináveis aqui, correndo sérios riscos, porque Prabhupada diz que esse mundo material tem perigo a cada passo, não é um lugar para damas e cavalheiros. Então, estamos aqui, podemos mudar coisas no dia a dia, é para isso, inclusive, que estamos estudando isso, para sermos pessoas melhores para os outros, para nós mesmos, mas, em última instância, esse mundo não é um lugar que vai dar para ser consertado, vai dar para zerar, não vai acontecer isso. E aí, essas qualidades transcendentais, divinas, que nós vamos cultivando, vai nos permitindo, vai servindo para que essa alma corporificada progrida na compreensão espiritual, fazendo com que ela vá se libertando desse cativeiro de nascimentos e mortes do mundo material. E aí, quais são, então, as qualidades demoníacas? As que a gente mais tem que ter atenção aí para perceber no dia a dia quais são. Então, é dito na Bhagavad Gita, de novo, capítulo 16, verso 4. Orgulho, arrogância, presunção, ira, rispidez e ignorância. Estas qualidades pertencem àqueles cuja natureza é demoníaca. E aí, quais são as consequências dessas qualidades? É dito aqui que elas obscurecem a consciência espiritual, então nos afastam cada vez mais dessa consciência espiritual, dessa nossa verdadeira natureza da alma. Acho que todo mundo aqui já deve ter tido uma experiência de estar num lugar, às vezes num trabalho, ou em algum outro grupo, assim, até de amigos mesmo, e aí começa, muitas vezes, é tudo tão legal, me sinto bem, mas de repente você começa a não se sentir mais bem, de repente você começa a sentir que não tem nada a ver mais com aquele lugar. Isso já aconteceu comigo, em trabalho principalmente, em amizade é doloroso, também já aconteceu comigo, você vai vendo que, poxa, não tenho mais a ver com essas pessoas não têm mais muito a ver comigo, e aí até demora um tempinho para a ficha cair, né? Você se culpa muitas vezes, culpa os outros, e aí depois você para e entende, poxa, eu mudei de fase, né? Eu mudei de prioridades, eu mudei de gostos, isso aqui não tem mais nada a ver comigo. Então, a alma também vai percebendo isso, que esse mundo material não tem mais nada a ver com ela, e que ela não está agindo de acordo com a verdadeira natureza dela, que é essa natureza divina. Então, as características demoníacas afastam ela cada vez mais disso, frustram as expectativas dela, deixam ela presa naquela dualidade de bom, mal, gosto, não gosto. Então, está sempre sendo jogada como um ping-pong, de um lado para o outro. Eu gosto disso, não gosto daquilo. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Prende ela nesse cativeiro que a gente já explicou tanto, né? E aí, Prabhupada e Krishna, né, em primeira instância, instruindo Arjuna na Bhagavad Gita, então, lembrando que a Bhagavad Gita é esse diálogo entre Krishna e Arjuna. Arjuna está lá no campo de batalha, é um guerreiro que está enfrentando a maior batalha da vida dele, que é uma batalha entre irmãos, entre familiares, e Krishna está ali do lado dele o instruindo. E Krishna vai dizendo várias coisas, vai explicando várias coisas sobre esse tema, e Prabhupada vai traduzindo e vai nos trazendo alguns significados. Então, um trechinho do significado de Prabhupada, do capítulo 16, versos 1 a 3, em que ele explica um pouco mais sobre essas qualidades demoníacas e o que elas causam,
eles terão que permanecer neste mundo material como seres humanos, ou serão admitidos entre as espécies animais, ou até mesmo entre as formas de vida inferior. Então, nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes, a entidade viva pode voltar a nascer como um animal, por exemplo, se durante a última vida dela ela não se esforçou para adquirir essas qualidades divinas e deu muita ênfase em coisas instintivas, animalescas. A gente não vê que tem muitas pessoas que a gente até fala, nossa, tá agindo ali como um animal, assim, sem pensar, sem refletir, sem raciocinar, se deixando levar pelos impulsos, pelos instintos. Aí aqui outros pontos que são trazidos aqui como consequências do cultivo dessas qualidades demoníacas. Aqueles que são demoníacos não sabem o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Neles não se encontram limpeza, comportamento adequado nem verdade. E aqui eu vou ler uma sequência de versos do 7 até o 15, até um pouquinho mais para frente, que é uma sequência que traz essas consequências. Eles dizem que esse mundo é irreal, sem nenhum fundamento e sem Deus no controle, que é produzido do desejo sexual e tem como causa apenas a luxúria. Então, um mundo onde eu estou aqui para satisfazer todos os meus desejos e o mundo precisa me servir para que eu me satisfaça bem. Seguindo essas conclusões, os demoníacos, sem saber o que fazer e sem nenhuma inteligência, ocupam-se em atividades prejudiciais e hediondas que só servem para destruir o mundo e também o próprio mundo, porque nessa destruição, as qualidades demoníacas não destroem só os outros, como a gente vê aí o planeta, as guerras, as brigas, mas a destruição é primeiro com quem está manifestando aquilo. A gente vê, por exemplo, o rancor, o quanto o rancor é prejudicial em primeira instância para quem sente, vai corroendo a pessoa por dentro, né? Refugiando-se na luxúria insaciável e absortos na presunção própria do orgulho e do falso prestígio, os demoníacos assim iludidos estão sempre comprometidos com o trabalho sujo, atraídos pelo impermanente. Então é aquilo que a gente falou, a pessoa se esforça tanto para conquistar, para fazer, para ter, para crescer, e são todos castelos construídos na areia, porque é tudo impermanência, ela não vai levar nada disso. Eles acreditam que satisfazer os desejos, satisfazer os sentidos, é a necessidade primordial da civilização humana. Com isto, até o fim da vida, sua ansiedade é imensurável. Presos a uma rede de centenas de milhares de desejos e absortos na luxúria e na ira, eles recorrem a meios ilegais para obter o dinheiro que investirão no gozo dos sentidos. Então é aquela coisa tão desenfreada que a pessoa está tão em ansiedade que chega uma hora que assim ela vai precisar encontrar outros meios de conseguir, de conquistar aquelas coisas. Ou vai ter uma propensão maior para se deixar ludibriar por esses meios. E aqui, continuando, o ser demoníaco pensa: tanta riqueza eu tenho hoje, vou ganhar mais conforme meus planos. Tenho tanto agora e isto aumentará mais e mais no futuro. Matei esse meu inimigo e meus outros inimigos também serão mortos. Eu sou o Senhor de tudo, eu sou o desfrutador, sou perfeito, poderoso e feliz. Sou o homem mais rico, rodeado por parentes aristocráticos. Não há ninguém tão poderoso e feliz como eu. Executarei sacrifícios, farei alguma caridade, né? Porque no meio disso tudo eu posso fazer uma caridadezinha e com isso ficarei contente. Dessa maneira, eles são iludidos pela ignorância. Assim, perplexos de tantas ansiedades e presos numa rede de ilusões, eles se apegam demasiadamente ao gozo dos sentidos. Acomodados e sempre cínicos, deixando-se iludir pela riqueza e pelo falso prestígio, eles às vezes orgulhosamente executam sacrifícios apenas de nome, sem seguirem nenhuma regra ou regulação. São as famosas ajudas de fachada, sacrifícios de fachada, que é tudo para se autopromover no final das contas. O que será que vão pensar se
eu fizer essa caridade, se eu fizer esse sacrifício, o que será que eu vou ganhar com isso? Sempre pensando nos frutos que aquela ação vai gerar. Confundidos pelo falso ego, força, orgulho, luxúria e ira, os demoníacos passam a invejar a suprema personalidade de Deus, que está sempre em seus próprios corpos e nos corpos dos outros, e blasfemam contra a religião verdadeira. Então, achando-se o dono de tudo, a causa de tudo, olha o que eu fiz, olha o que eu conquistei, sem saber que, em última instância, quem controla tudo é Krishna, é Deus. Aqueles que são invejosos e maliciosos, os mais baixos entre os homens, eu os lanço perpetuamente no oceano da existência material. Submetendo-se a repetidos nascimentos entre as espécies de vida demoníaca, ó filho de Kunti, tais pessoas jamais conseguem aproximar-se de mim. Aos poucos, elas afundam-se na mais abominável condição de existência. Então, tudo isso afasta a alma espiritual corporificada de Krishna. E aí, pode passar? O segundo passo, agora que a gente já entendeu o que são as qualidades divinas e o que são as qualidades demoníacas, é refletir como cada uma delas se manifesta em mim. E aí eu trouxe essa imagem do lobo bom e do lobo mau, porque tem uma história que exemplifica de uma forma muito fácil de entender por que essas qualidades se manifestam e como elas se manifestam e o que a gente pode fazer por isso para amenizar e quem é o responsável em última instância por isso. E é uma história de uma fábula Cherokee, dos índios Cherokee, que conta assim. Certo dia, um jovem índio chegou perto de seu avô para pedir um conselho. Esse índio havia sido vítima de uma injustiça momentos antes com outros jovens ali. Ele chega tomado pela raiva para falar com esse avô, porque ele queria conselhos de um sábio. É muito comum na cultura indígena você se recorrer aos sábios para resolver alguma coisa, e esse jovem foi em busca desse avô. E perguntou assim, contou, né, e perguntou o que ele podia fazer com relação a isso, e o avô falou para ele, olha, meu neto, eu também muitas vezes sinto um grande ódio daqueles que cometem injustiça, sem qualquer arrependimento pelo que eles fizeram. Mas o ódio corrói quem sente e nunca fere o inimigo. É como tomar veneno desejando que o inimigo morra. O jovem ficou ali absorvendo aquelas palavras, aqueles ensinamentos, e o avô continuou, dizendo, várias vezes eu lutei contra esses sentimentos. É como se existissem dois lobos dentro de mim. Um deles é bom e não faz mal. Ele vive em harmonia com todos ao seu redor e não se ofende. Ele só luta quando é preciso fazê-lo e de maneira reta. Mas o outro lobo, ele é cheio de raiva. A coisa mais insignificante é capaz de provocar nele um terrível acesso de raiva. Ele briga com todos o tempo todo, sem nenhum motivo. Sua raiva e ódio são tão grandes e por isso ele não mede as consequências dos seus atos. É uma raiva inútil, pois sua raiva não irá mudar nada. Às vezes, é difícil conviver com esses dois lobos dentro de mim, pois ambos tentam dominar o meu espírito. E o jovem ficava cada vez mais surpreso com as palavras do avô. E ele disse assim, perguntou assim, e qual desses lobos vence? E o avô sorriu e respondeu, aquele que eu alimento. Então, é uma história que, de forma muito simplificada, nos faz pensar, nos convida à reflexão de por que essas qualidades aparecem e afloram e por que muitas vezes elas predominam um tipo ou outro tipo. Por que vai predominar? Como vai predominar? É aquilo alimentar. Então, nós estamos aqui no processo de aprendizado justamente para que, conhecendo,
nós possamos lidar melhor com elas, identificá-las e realmente dar um andamento nisso, realmente mudar a forma de agir, a forma de ser levados por isso. Então, é até assim interessante que a gente não se desanime ouvindo sobre as qualidades demoníacas, porque elas são inerentes. Isso vai aparecer no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde. E tá tudo bem com isso. É uma condição da alma corporificada que está na existência material. Mas tem o que a gente fazer para que a gente possa ajustar e procurar, a partir da inteligência espiritual, principalmente, agir de outras formas. Então, assim, a boa notícia é que nós somos almas espirituais. Então, nós não somos esse corpo. A alma é parte integrante de Deus, e por conta disso ela tem nela, a natureza dela são essas características divinas. Mas a alma corporificada, vivendo na matéria, viver na matéria corresponde a duas coisas. E aí, pode passar. Obrigada. Ela recebe influência dos modos da natureza material. Então, esse é o primeiro grande pulo do gato para a gente entender por que essas qualidades demoníacas tendem a me atormentar. Porque, como almas corporificadas, nós estamos o tempo todo recebendo influência dos modos da natureza material, o tempo todo, em absolutamente tudo. Esses modos da natureza material são chamados de gunas, que em sânscrito quer dizer corda. Então, é como se a imagem ali mostra, como se nós estivéssemos sendo levados como uma marionete. A marionete é aquele brinquedo que tem cordas e tem uma pessoa em cima, fica ali em cima do palco, onde tem o teatro de marionetes, movimentando aquelas marionetes. E assim são os gunas, assim são os modos da natureza: bondade, paixão e ignorância. Esses três modos, ora um predominando mais que o outro, ora eles se combinando, se interseccionando, eles influenciam tudo, o que a gente pensa, o que a gente faz. E quando os modos da paixão e da ignorância prevalecem, as características demoníacas se fazem presentes. Então, o modo da bondade está mais ligado às características divinas. O modo da bondade, tranquilidade, pensar antes de agir, ter uma fala agradável, limpeza, veracidade, todas essas qualidades divinas que nós vimos ali anteriormente, elas são reflexos do modo da bondade. E o modo da bondade consegue ser cultivado em maior grau quando a gente conserva essas qualidades. Então, limpeza, quando tem um ambiente limpo, quando a gente se mantém limpo com relação a roupas mesmo, ou com relação a pensamentos. Bondade, então, está ligada a essas condições, a essas formas de agir. Paixão, aquela ação sem pensar, aqueles rompantes de raiva ou de estresse. Ignorância, aquela letargia. Mas é importante a gente saber também que esses modos, eles não são vilões. É um outro pulo do gato para a gente entender como lidar com essa natureza material e como, pouco a pouco, ir cultivando cada vez mais as qualidades divinas. Muito se engana quem pensa que o modo da paixão é o vilão, o modo da ignorância é o vilão. Não, é a forma como nós usamos esses modos. Nada é vilão, né? Tudo vai da forma como a gente usa, da quantidade como a gente usa. Então, é preciso também ter paixão na vida, nas nossas ações, para que a gente possa ter ímpeto de fazer as coisas. Se não um projeto que a gente precisa tirar do papel, uma atividade que a gente precisa fazer, se a gente não tem aquele ímpeto, aquela força criadora, a gente não consegue sair do lugar. A ignorância também, ela é importante. Nós precisamos do nosso tempo de descanso,
do nosso tempo de repouso, de nutrição, para poder, depois disso, ter aquele ímpeto criativo. Então, tudo vai da forma como a gente aplica. Inclusive, a própria bondade, ela pode ser deturpada e levada para caminhos não tão interessantes, que é aquela bondade ainda que está contaminada com o pensamento material, que é, por exemplo, aquela bondade da pessoa que vai fazer uma caridade esperando alguma coisa em troca, ou então ela vai fazer uma caridade, mas ela não olha a quem, ela não olha a condição daquela pessoa que está recebendo a caridade, ela vai lá, a outra pessoa pede um dinheiro para ela dá aquele dinheiro, mas não vê no que a pessoa está usando, a pessoa vai lá, compra um entorpecente e se afunda mais naquela condição. Então, é também uma caridade que foi feita ali sem levar em conta uma conjuntura ali em volta. Qual a condição daquela pessoa ali? E estamos recebendo essas influências do modo material, então, né? E estamos na era de Kali. Por estarmos na era de Kali, automaticamente essas qualidades demoníacas elas vão aparecer até com mais intensidade. Por quê? O que é isso? O que é essa era de Kali? É dito, é estudado nas escrituras que essa existência material, esse cosmos material, se manifesta em ciclos, como as estações do ano, um ciclo que se completa e se renova. E esses ciclos da manifestação do cosmos material são ciclos de 4 eras, a saber, Satya, Treta, Dwapara e Kali. Na era de Satya Yuga, todas as boas virtudes predominavam, imperavam, e os seres humanos que viviam na Terra eram cheios de qualidades divinas. Então, as qualidades demoníacas estavam em outros planetas, algo muito distante. Então, imaginem só, era muito mais fácil cultivar as qualidades divinas. Era tudo que existia, não tinha qualidade demoníaca no mesmo lugar. Em Treta, na Treta Yuga, começa um declínio das virtudes e a Terra passa a abrigar, ao mesmo tempo, seres divinos e seres demoníacos. Então, começa a complicar a história. É uma era em que os seres demoníacos e divinos habitam no mesmo planeta. Então, a contaminação, a influência, a interferência já vai começar a aumentar. Na era de Dwapara Yuga, aumenta-se a irreligião e a impiedade se acentua. E o divino e o demoníaco passam a viver na mesma família. Então, piorou a situação, né? Agora está cada vez mais próximo. As qualidades divinas e demoníacas estão na mesma família. O maior exemplo é o exemplo dos Pandavas e dos Kauravas. A mesma família com pessoas que inspiravam qualidades divinas e outras que inspiravam as qualidades demoníacas. E aí, para nossa alegria, só que não, na era de Kali, a que nós vivemos atualmente, a era das desavenças, que é chamada a era das desavenças, tem um predomínio total da hipocrisia e a natureza divina e demoníaca começam a habitar lado a lado no mesmo corpo. Então, se torna cada vez mais desafiador lidar com tudo isso e fazer com que as características divinas predominem. Então, foi como eu falei, não se desesperem, não achem que, se depreciem, né? Achando que, poxa vida, eu sou assim, a culpa é minha. Não, assim, é uma conjuntura, né? E precisamos aprender a lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo, e aí vem uma outra boa notícia, além da notícia de sermos almas corporificadas em última instância, sermos seres com as qualidades divinas, é que estamos nessa era e o processo de purificação dessa era é o processo mais fácil de todos. Então, apesar de ser uma era desafiadora de se viver, é a era em que, para se conectar com o divino
E para fazer essa limpeza do nosso coração, que é o que vai permitir que a gente se reconheça nessas qualidades divinas e aplique isso na nossa vida, é o processo mais fácil de todos, que é cantar Hare Krishna. É cantar esse mantra de purificação através desse processo, o Dharma da Era, trazido por Chaitanya Mahaprabhu, que é o cantar dos santos nomes, o movimento de Sankirtana. Esse processo que nós estamos vivendo hoje, durante esses dias, vamos viver intensamente, que é se reunir com as pessoas, é cantar os santos nomes, é ler as escrituras, que são aí o elemento da verdade disponível ainda nessa nossa era e que pode nos direcionar. Então, dito isso, entendida essa conjuntura, entendidas quais são as qualidades divinas e demoníacas, e agora, né, o que fazer, então, para que nós possamos cultivar cada vez mais as qualidades divinas dentro de nós e também levar isso para os outros, né? Além do processo da era, que é o cantar dos santos nomes de Krishna, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, estar ali junto com pessoas que buscam a mesma coisa, isso é super importante. É dito que nós somos a soma das 5 pessoas com quem a gente mais convive. E a gente vê, tanto na nossa vida, quanto em situações de pessoas próximas, que a influência do meio é muito forte. Então, se você quer ser uma pessoa que tem um hábito de praticar atividade física, se você começar a andar com um grupo de pessoas que está praticando atividade física, daqui a pouco você vai ser o próximo. Quer mudar hábitos alimentares? Começa a andar com pessoas que possuem bons hábitos alimentares, daqui a pouco você vai ser o próximo. E assim por diante. Porque você vai estar com aquelas pessoas, você vai ouvir as coisas que elas falam, vocês vão procurar divertimentos afins, estar juntas. Tem 3 amigas aqui, né? A Valéria, qual o nome? Valéria, Adriana e Cláudia, né? E eu lembro que no dia em que a gente estava se apresentando aqui, uma delas falou, eu vi e falei para minha amiga, e ela quis vir. E aí a terceira amiga soube que a outra amiga vinha e falou, não, vou me juntar a elas, eu quero ir. Então, assim, é um super exemplo, né, de que uma pessoa vai puxando a outra. Então, por quem a gente quer ser puxado? Para onde a gente quer ser puxado? Vale pensar nisso da próxima vez que a gente for escolher o nosso grupo de amigos, escolher os nossos programas, escolher a nossa alimentação. E aí é dito na Bhagavad Gita, no capítulo 16 ainda, verso 21, há 3 portões que conduzem a este inferno. Inferno que é chamado, né, esse enredamento que as qualidades demoníacas causam na gente, essa ilusão, né? O enredamento é a ilusão. A luxúria, a ira e a cobiça são esses 3 portões. Todo homem são deve afastar-se desses desvarios, pois eles conduzem à degradação da alma. E aí, Prabhupada, em cada verso da Bhagavad Gita, ele traz um significado, que é uma explicação dele para aquilo que está escrito. E eu trouxe um trechinho do significado desse verso 21, em que ele diz assim: nesta passagem, descreve-se a fase inicial da vida demoníaca. O homem tenta satisfazer sua luxúria, que é aquela busca desenfreada por satisfazer os desejos. E quando não consegue, surgem a ira e a cobiça. Então, uma coisa puxa a outra, percebam. A entidade viva corporificada, muito ligada ao mundo material, iludida por esse mundo material, ela tenta desfrutar cada vez mais. E aí ela não consegue, porque esse mundo não foi feito para o desfrute dela. E aí surge a ira, ela fica irada. Poxa, mas como assim? Como assim eu estou conseguindo desfrutar? E surge a cobiça. Poxa, eu estou vendo que o outro ali está desfrutando e erroneamente ela acha que aquilo é um desfrute, porque a gente vai entendendo melhor o que a filosofia nos diz e a gente vai vendo que são coisas passageiras, como a maré. Então tem hora que você está naquela maré alta, coisas boas acontecendo, tem hora que
vão chegar alguns perrengues, algumas coisas complexas e assim vai, essa é a vida. Mas a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Quem nunca parou para olhar aquela outra pessoa e falou: nossa, mas tal pessoa está conquistando mais coisas que eu. Nossa, mas tal pessoa tem uma casa melhor que a minha, um carro melhor que o meu, uma família melhor que a minha. Tal pessoa teve as mesmas condições que eu, isso é muito comum. Nossa, estudou comigo a vida inteira no colégio. E aí, agora está fazendo faculdade e tal, e eu estou aqui fazendo tal coisa. O que aconteceu? Sem ter uma visão mais... com uma visão muito ampla, né? Sem ter uma visão mais detalhada de que tem muita coisa por trás das conquistas das pessoas, do que elas têm, e que essas posses, essas conquistas não são de fato a última instância. E aí, um homem, ele continua, né, no significado, um homem são que não quer deslizar para as espécies de vida demoníacas, deve tentar abandonar estes 3 inimigos, a ira, a cobiça e a luxúria, que podem matar o eu, a alma, né, o eu é a alma, a tal ponto que não haverá possibilidade de ele libertar-se desse enredamento material. Não matar no sentido próprio da palavra, porque a alma não morre, né? Mas no sentido figurado, de que a alma vai ficando cada vez mais encoberta por essas influências. E aí no verso 22 do capítulo 16 é dito assim: o homem que escapou a estes 3 portões do inferno, ó filho de Kunti, executa atos que conduzem à autorrealização e aos poucos atinge o destino supremo. Então pode mudar aí para mim, por favor. Então é o que a gente busca, né? Tanta gente aqui falou também na apresentação que veio procurando autoconhecimento, se colocando ali como buscadores, como pessoas que querem entender um pouco mais sobre esse mundo, ter uma conexão maior consigo, com o divino. E quem escapa aqueles portões, a ira, a cobiça e a luxúria, se encaminha, se aproxima cada vez mais da autorrealização. E no significado desse verso 22, Prabhupada diz assim: deve-se ter muito cuidado com esses 3 inimigos da vida humana, a luxúria, a ira e a cobiça. Quanto mais alguém se liberta da luxúria, da ira e da cobiça, tanto mais sua existência se purifica. O método todo baseia-se em abandonar a luxúria, a cobiça e a ira. Cultivando o conhecimento deste processo, o devoto pode se elevar à posição mais excelsa, a autorrealização. Esta autorrealização é aperfeiçoada com o serviço devocional. Nesse serviço devocional, a alma condicionada está com sua liberação garantida. Então, o serviço devocional também é uma outra ação, além do cantar do Mahamantra, além de estar com as pessoas, além de ler as escrituras, buscar estudar, entender esse conhecimento. O serviço devocional é quando nós fazemos alguma coisa sem esperar algo em troca, quando nós fazemos sem esperar os frutos, quando nós fazemos entendendo a nossa posição de alma espiritual e agindo como tal. Chandramukha Swami, um dos nossos professores espirituais, que é inclusive o que coordena esse projeto, ele traz esse exemplo de que não basta entendermos que somos almas, é preciso agirmos como almas. E agir como alma significa prestar serviço devocional. E serviço devocional não é só morar no templo. A gente pensa, né, que devocional, essa palavra, né, está muito ligado a alguém que dedica a sua vida para um dia a dia como esse. Não, o serviço devocional é uma concepção de atitude, é uma consciência, que é a consciência de entender que Krishna, Deus, né, o nome mais comum, Krishna, Deus, é a pessoa suprema, é aquele controlador de tudo. Então, em último grau, não sou eu que vou decidir se aquilo vai dar certo ou se vai dar errado. Eu posso atuar até a página 2, eu posso atuar até de certa forma,
mas eu não sou o responsável pelo desdobramento daquela ação. É entender que eu não sou o desfrutador, então, eu e meu, estou fazendo tudo para mim, estou fazendo tudo para desfrutar. E no final das contas, a gente falou isso hoje de manhã, durante a aula que o Govinda deu, sobre liberdade, sobre muitas vezes as austeridades, a disciplina a qual a gente se submete, ser erroneamente vista como uma forma de limitar a gente, a pessoa, né? Mas que na verdade não, é uma forma de libertar, porque através de algumas regulações que você segue, você consegue ter uma vida menos dual, uma vida menos na maré, menos ligada a picos de euforia, a picos de tristeza, ou ligada a consumo, 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 e depois tem uma consequência ruim daquele consumo, que pode ser o consumo de alimentos gordurosos, açucarados, por exemplo, pode ser o consumo mesmo, né, material, o consumismo desenfreado. Então, o serviço devocional é quando nós entendemos essa posição de Deus, entendemos a posição da alma, e a posição da alma é servir como parte de Deus, como parcela de Deus. A alma se regozija, se encontra, a gente fala tanto de se encontrar na vida, né? Não me encontrei num trabalho, me encontrei num grupo de amigos. A alma se encontra prestando serviço devocional. E isso, no nosso dia a dia, se desdobra em tudo que a gente fizer, fazer pensando nele, fazer oferecendo a ele. Então, aqui nós temos exemplos bem práticos, né? Que, por exemplo, o alimento, a comida, ela é feita numa consciência toda ligada a esse oferecimento, sabendo que os ingredientes são dados por Krishna, são dados por Deus, e aí eu vou pegar aquele ingrediente, vou fazer uma preparação e vou espiritualizar essa preparação oferecendo para Krishna primeiro, antes de comer. A comida é feita sem que a pessoa que está cozinhando fique provando a comida, porque ela não está fazendo para ela, para a língua dela, para a degustação dela. Ela vai fazer, claro, pensando em fazer algo saboroso, mas para oferecer a Krishna. Então, é sempre pensar em Deus e nunca se esquecer dele. E aí, assim, conhecer tudo isso, tomar consciência de tudo isso é, de fato, o primeiro passo para que a gente possa buscar cada vez mais viver o modo da bondade nas nossas vidas. E, como foi dito, buscar locais que nos inspirem a fazer isso, buscar atividades que nos inspirem a fazer isso. Então, aqui nós estamos tendo um intensivão, né, de práticas de meditação, práticas de yoga, yoga nidra, o estudo das escrituras, e tudo isso é para que vocês saiam nutridos. Muita gente também aqui ontem na apresentação falou do quanto se sente nutrido ao vir para Vrajabhumi, o quanto sai daqui nutrido. E é uma nutrição que a gente quer que vocês levem com vocês, mas não que acabe daqui 1 mês, daqui 2 meses, mas que vocês possam reproduzir essas práticas em casa para atingirem, sempre que precisarem, esse estado. É dito na Bíblia, né, vigiai e orai, que nós precisamos sempre buscar intencionalmente cultivarmos essas qualidades nas nossas vidas, tomarmos essas ações, porque não adianta, é igual escovar os dentes, é igual tomar banho, é igual fazer atividade física, se alimentar bem, não é só uma vez, é um processo, é chamado de processo da consciência de Krishna, justamente porque tem uma continuidade, é algo para a vida, e justamente porque tem altos e baixos também, muitas vezes as influências vão ser mais pesadas, as influências vão ser mais leves, mas cabe a nós, dotados desse conhecimento, vigiarmos e orarmos e fazermos a nossa parte, fazermos por onde. Então, que vocês possam levar esses direcionamentos
das escrituras de Srila Prabhupada, para aplicar na alimentação do dia a dia, para escolher as músicas que se ouvem, para escolher as palavras que são ditas, as companhias, os lugares, tudo isso, música, comida, locais, pessoas, todas essas coisas estão influenciadas pelos modos da bondade, da paixão e ignorância. Então, vale a gente refletir diante de uma situação, diante de uma escolha. Isso aqui está sendo influenciado por qual modo? Estou lembrando lá da aula sobre qualidades divinas e demoníacas, que o modo da paixão e da ignorância dão uma propensão para a qualidade demoníaca aparecer. Então, eu estou sentindo que esse lugar aqui está um pouco no modo da paixão, está com características do modo da ignorância. Isso pode fazer com que eu perca a linha. Isso pode fazer com que uma qualidade demoníaca se aflore em mim e eu não consiga controlar. Então, o que eu vou fazer? Vou buscar seguir pelo modo da bondade, vou procurar me afastar, vou procurar entender de que forma eu posso ajustar aquilo lá. E, basicamente, é isso. Em última instância, também vale trouxe aqui um bônus, que era algo que eu ia comentar se desse tempo, a gente tem alguns minutinhos. Em última instância, é preciso a gente transcender até mesmo o próprio modo da bondade, porque, como eu até comentei antes, mas aprofundando, ele pode ser contaminador em alguns aspectos, e ainda mais assim, de forma silenciosa. A gente acha que está ali fazendo algo no modo da bondade, mas é preciso atenção para saber se essa bondade não está ali com uma pontinha de paixão ou com uma pontinha de ignorância. E é dito aqui na Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 10, embora existam estes 3 modos da natureza material, se o homem for determinado, poderá ser abençoado com o modo da bondade. E transcendendo o modo da bondade, poderá situar-se em bondade pura, que se chama o estado Vasudeva, um estado em que se pode compreender a ciência de Deus. E aí, no Srimad Bhagavatam, que é outra das escrituras bases da filosofia, no canto 4, capítulo 23, verso 11, diz assim: pensando constantemente nos pés de lótus do Senhor, o devoto situa-se de imediato em Shuddha Sattva. E é interessante dizer que é sempre trazido o devoto. Pode ter alguém que pense, nossa, mas eu não sou um devoto. Mas assim, todos que têm uma busca por se conhecer, uma busca por, em última instância, conhecer o divino, são devotos. George Harrison, que foi um grande adepto do movimento, um grande Vaishnava, estudava muito a literatura e se inseriu bastante no movimento. Ele disse uma vez que todos estão procurando Deus, só não sabem ainda. Então, muitas vezes nós buscamos o divino em coisas, em tantas coisas que tiram a nossa atenção, e o processo de autoconhecimento é uma busca do divino também. Então, em última instância, somos todos devotos. Não precisamos nos sentir, nossa, não é comigo isso, sou muito caído, né? Tem gente que fala, nossa, eu não tenho essas qualidades para ser considerado um devoto. Não, nós temos sim. E ele continua aqui. Shuddha Sattva refere-se à plataforma que está acima dos modos da natureza material, incluindo o modo da bondade. No mundo material, o modo da bondade é considerado representativo da perfeição máxima, mas é preciso transcender esse modo e chegar à fase de Shuddha Sattva, ou bondade pura, onde as 3 qualidades da natureza material não podem atuar. Então, mesmo quem está no modo da bondade ainda está influenciado pela natureza material, pelos gunas. Pode ser aquela influência, dissemos alguns exemplos, mas aquela influência assim, eu sou tão bom que eu estou acima de todo mundo. Aquilo acaba virando até uma arrogância, que eu não faço tal coisa, eu tenho um bom hábito tal, mas tal pessoa não tem, nossa, coitada dela,
é a última das criaturas. E não é assim, né? Cada pessoa está no seu processo, no seu momento, está influenciada ali por várias coisas. Então, ficam essas reflexões de conhecermos as qualidades divinas demoníacas, conhecermos como elas aparecem, como a natureza material nos influencia, sabermos que somos almas espirituais, que a alma não tem nada a ver com nada disso, e que a gente possa, através desse conhecimento, sentirmos entusiasmo. Entusiasmo, a etimologia da palavra significa Deus dentro de nós. Que Deus é a vida, né? É dito que o corpo só é vivo, só manifesta a vida por conta da alma, essa centelha espiritual dentro dele. Então, que a gente possa nos conectar com essa centelha divina dentro de nós e ter entusiasmo para buscar tudo isso dia após dia, mesmo quando a gente sair daqui. E aí agora, se tiverem algum comentário, alguma dúvida, pode passar o último slide só para dar todas as glórias a Srila Prabhupada. Dúvidas, comentários, reflexões, alguma coisa que alguém queira compartilhar? Obrigado pela aula. E eu queria só fazer um comentário que acho que vai me lembrar que essa palavra demonia, que às vezes é um pouco forte para a gente, devido à nossa criação judaico-cristã. Né? Às vezes o demônio remete aquele ser com dois chifres e um rabinho, mas não é bem assim. Né? Como ela falou, assim, o objetivo demoníaco são condições temporárias. Então, o demônio é uma alma espiritual eterna, parte integrante de Deus, só que ele optou por se afastar de Deus, né? Então ele está mais assim, na escuridão, digamos assim, né? Porque a palavra fala que Deus é luz e escuridão é ignorância, onde há Deus não há escuridão. E essa palavra demoníaca mesmo não existe na igreja. O que existe são duas palavras sura, que é divino, e asura, não divino. Mas o pai acaba trazendo como demoníaco porque é algo que a gente compreende mesmo, porque é demoníaco, mas é uma condição temporária, não é algo assim permanente. Mesmo o demônio, ele é uma alma eterna, parte, né? O depósito também, né? Só que ele esqueceu disso. Então, essa é a pergunta. Ótimo, obrigada. E aí eu queria até comentar um pouco mais sobre cada qualidade divina, porque cada uma delas tem uma explicação, mas não vai dar tempo agora. Mas tem esse livro aqui que fala sobre cada uma delas de um jeito muito simples de entender, é uma leitura assim, bem fácil, não é aquela que você precisa ler 3 vezes o mesmo parágrafo para entender, muito pelo contrário, é um livro de bolso que dá para carregar, ler por aí, numa viagem, no trânsito. Então, fica a dica para quem quiser se aprofundar. Sim, chama-se Yoga, as 26 qualidades de um sábio. Tem aqui na recepção, se quiserem, tá R$25 o livrinho. E tem também em sites, tem o Sankirtana Shop, que é um site que também tem outras obras, dá para encontrar. E digitando Yoga, as 26 qualidades de um sábio na internet, você encontra também fácil no Google. E, claro, a Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam e tudo que a gente faz aqui, né? Os esforços de estarmos juntos são coisas que contribuem para o aprofundamento do tema. Ah, sim, tem no Vedabase um site. Esse aqui não, né? Mas a Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam estão disponíveis online num site. Dá para ler gratuitamente, tranquilamente. Eu posso mandar para vocês depois lá no grupo. Dá até para pesquisar na barra de pesquisa uma palavra, por exemplo, eu quero saber mais sobre destemor, que é uma das qualidades. Aí vai lá, procura a palavra, vão aparecer vários trechos dos livros que trazem explicações mais profundas. É isso, então. Peço perdão por qualquer falha e qualquer ofensa, e todas as glórias são a Srila Prabhupada.
E agora teremos o jantar e aí o encerramento do nosso dia não, meu Deus, hoje é o luau, nosso luau de carnaval. Então, agora vai ser servido um jantar especial também para a data e depois nós vamos ter o canto de mantras. Só estamos decidindo em que local vai ser, mas eu aviso no grupo, tá bom? Por causa das condições de clima e tudo mais. Hare Krishna.